Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz do Pé Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, por incrível que pareça, a gente prometeu e não cumpriu. Iremos falar novamente da pandemia, do novo coronavírus e dessa tal de quarentena, zona roxa, zona vermelha que está deixando todo mundo aí de cabelo em pé, inclusive eu. Aqui a gente está no podcast gravado, mas pode ter certeza, estou com o cabelo em pé, meus amigos, em pé. Eu já tinha prometido, eu já tinha conversado que eu não ia mais falar de Covid-19, mas eis que um ano depois, eu acho que a gente deve ter uns 6, 7 episódios falando do mesmo tema. A gente volta à necessidade de falar de novo, porque um ano depois que a gente teve o nosso primeiro lockdown, que não é tão lockdown porque não fecha totalmente o Brasil nunca, a gente voltou a ter o fechamento do comércio no Recife. Então, vamos falar de pandemia. Meus amigos, a gente no último episódio gravado aqui, porque o último realmente foi sobre as mulheres, que foi corrida, é coisa de mulher, isso significa muito para elas no último dia 9 de março, mas no dia 2 de março, a gente fez um episódio reflexivo aqui, querendo saber sobre se era um ano ou não perdido, afinal, a gente voltou a começar a cogitar aquela situação de não vai ter provas adiadas, os números de coronavírus aumentando e as pessoas, de certa forma, não levando muito a sério isso. E, infelizmente, nas últimas semanas, veio o início de algumas restrições mais rígidas em alguns estados aqui do Brasil. O São Paulo, por exemplo, entrou na fase roxa. Para mim, só chegava atrás do vermelho. Inventaram a fase roxa. Então, e aqui em Pernambuco, onde fica sediado esse podcast, o podcast Papo Corrida, a gente vai começar a partir da quinta-feira, dia 18, uma restrição um pouco mais rígida que a gente está chamando de quarentena, né? De lockdown. Então, a Lidiane sabe explicar melhor a diferença aí de lockdown e quarentena, porque ela é desenrolada, eu não sou, não. O lockdown é o que a Europa está vivenciando, e Portugal é um dos países mais rígidos no momento, é quando fecha tudo mesmo, o comércio e serviços essenciais, eles funcionam apenas restrito na quantidade de pessoas. A gente não tem isso, porque na verdade a gente tem tudo funcionando. Os mercados estão abertos para a entrada de pessoas sem limitação, por enquanto, né? A gente nunca se sabe, nunca vai dizer que não vai acontecer. E eu não digo mais isso porque eu estava comemorando a volta das corridas, eu não vou comemorar mais nada. Vamos vivenciar um dia de cada vez, mas lockdown mesmo, como o nome sugere, que você feche todos os serviços, feche parque, feche a praia, a gente ainda não vivenciou. A gente está numa forma mais rígida, né? Até porque os parques voltaram a ser fechados. Os parques em Recife, eles fecharam das 8 da noite, no momento, até às 5 da manhã do dia seguinte e nos fins de semana, juntamente com as praias. No próxima fase, que a gente vai vivenciar a partir da quinta-feira, dia 18, que ao invés de renovar o decreto do dia 17, que a gente está em vigor no momento, que é quando esse podcast entrar no ar, o governo do estado de Pernambuco ele resolveu ampliar as medidas de restrições. E aí os parques fecham totalmente, as praias fecham totalmente, e práticas de atividades esportivas apenas individuais. Academias, no momento, não são consideradas essenciais ainda. No ano passado, a gente teve uma flexibilização e as academias reabriram em junho. No momento, elas estão fechadas, assim como em março do ano passado, quase na mesma data. Mas foi bem pertinho a data, não foi? Foi complicado. Quando eu renovei meu plano anual, aí acontecem essas coisas. É a sacanagem. Aí a turma falou, acho que não leva a sério o fortalecimento. Mas não, é o coronavírus que não deixa. Mas a situação é meio complicada porque a gente chegou a parte, eu acho que até a parte da população, da descrença para saber se isso funciona ou não. Porque se a gente lembrar semanas, né? Se a gente contar que nem grávida, é semanas, mas são meses, na verdade. A gente teve uma eleição aí que
que meio que não existia novo coronavírus. E, de repente, quando terminou as eleições, o coronavírus voltou. E isso gerou uma certa descrença da população em si com a situação. Tem gente que leva em consideração de que os números são factoides. Já outros acreditam que a coisa está preta mesmo. E realmente está preta e a gente vai chegar nesse assunto logo mais. Então, não batam na gente ainda. Fica ouvindo até o final, pelo amor de Deus. Então, a situação realmente deixou de ser uma situação de saúde pública e tornou-se também uma situação meio política. Existe uma certa divisão da sociedade onde defende um lockdown ou uma quarentena e tem uma outra parte que acha que isso é desnecessário, isso é politicagem pura para tirar verba do governo federal ou algo desse tipo. Então, a gente chegou num momento muito sério e que extrapola os limites da corrida de rua. A gente poderia estar questionando aqui, a gente vai correr ou não durante essa quarentena? O Lula vai voltar a treinar em casa ou não? E ele já falou que vai treinar em casa nesses 10 dias. Mas é algo bem maior, que se trata de empatia, de política, de segurança, de saúde pública. É complicado, Lidiane. Esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer agora, já que a gente chegou hoje, dia 16 de março, a 2.841 mortes registradas no Brasil. Há 10 dias seguidos que a gente está batendo recorde na quantidade de mortes. E aí, eis o motivo da gente gravar esse tema de podcast. Com mais de 2.800 mortes. Qual é a responsabilidade que a gente tem enquanto corredor na pandemia? Qual é a parcela que a gente tem de culpa ou não? E é para isso que a gente está gravando hoje, para refletir um pouco sobre uma situação que já saiu do controle, em diversos sentidos. A gente, enquanto atleta, seja amador ou profissional, a gente, de certa forma, a gente é visto como um exemplo. A gente vê ali correndo, aí tá ali o Washington correndo, pô, eu sou um exemplo no trabalho. Eu não sei se é um bom exemplo ou um mau exemplo, mas eu sou um exemplo. Eu chego e, chegou correndo do trabalho, chegou correndo pro trabalho, né, Washington? Tá legal. Hoje eu te vi mais durinho, tava mais disposto. Ou seja, o início do dia, antes de bater o ponto, é o pessoal questionando quanto de quilometragem eu fiz, quanto de caloria eu perco, se eu tô doido, se essas coisas. Ou seja, é um exemplo pro bem ou pro mal. Seja, e a gente gostando ou não, né? Gostando ou não. Mas a gente sabe que, da mesma forma como a gente é um exemplo positivo, a gente pode ser um exemplo negativo. Eu lembro quanto exemplo positivo, uma coisa que me vem à cabeça é a Copa do Mundo de 2002, que o danado do Ronaldo fez aquele corte de cascão. Horrível, mas virou uma febre. Ou seja, a gente, enquanto atleta, seja amador ou profissional, a gente tem um respaldo muito grande, principalmente quando se fala de saúde. Pô, será que pode correr? Será que não pode correr? Será que é certo correr em grupo? Será que não é certo? Durante esse período que estamos aí rodeando essa parada, a gente participa de vários grupos aí de WhatsApp. Então, a gente não precisa citar nomes, não precisa citar nome de grupos, não precisa citar nome de pessoas que pode ter certeza que você tem um coleguinha ou um conhecido, ou até você mesmo, caro ouvinte. Você já passou por uma situação e já refletiu nisso. Será que está errado correr em grupo? Será que está errado correr em grupo sem máscara e ficar se abraçando e tirando foto, selfie? Será que eu estou fazendo a minha parte diante dessa pandemia? Será que essa pandemia é algo que não existe? Realmente, as pessoas não param para refletir e muitas vezes a gente naturalmente não faz a nossa parte. As pessoas, durante essa retomada das corridas, eu fui algumas vezes levemente criticado, certas indiretas, que o Washington fala que não é para correr, mas está correndo na corrida. As corridas estão voltando e as corridas não usam máscaras. De que adianta falar que tem que correr de máscara, mas nas corridas o pessoal não usa máscara? Realmente é complexo isso. Realmente é muito complexo. A última corrida que a gente participou, a Jaguarana Eco Trail, que foi no dia 24 de janeiro, existia uma placa lá enorme, use máscara. Mas eu acho que
o universo de pessoas que tinham lá, eram 300 pessoas, né, Lidiana? Eu acho 200 pessoas ali rodeando. Não, Tinha então, umas 200 pessoas? não chegou. Ele me falou o número, Marquinhos, a coisa de 160 pessoas, se eu não me engano. Ah, vamos Agora, com arredondar, vamos arredondar para 200. 20% ali usava máscara. Se for muito, sendo otimista. Poxa, era exigido apenas o uso da máscara, vale salientar, era exigido o uso da máscara apenas na concentração, que é onde tem ali o foco de pessoas. Depois da corrida, como era a prova de trilha, tinha muita subida, tinha muita descida, até eu aqui cheguei a certo ponto de tirar a máscara, porque exigia muito de respiração, essas coisas. Eu disse, não, aqui não tem condição de usar máscara, eu vou abaixo. E incomoda. Enfim. Mas, é assim, é esse ponto que eu quero chegar. Será que a gente, desse período que teve a retomada para cá, a gente não flexibilizou demais quando a gente era exigido, poxa, usa só a máscara em ambientes que tem aglomeração, e a gente não usava, está lá, é só uma gripezinha. A gente, eu acho que não fez muita parte da gente, sabe? É tão complicado, porque enquanto corredor, é como o Washington falou, a gente obrigatoriamente é exemplo, querendo ou não. Eu não gosto de ser exemplo para nada, mas as pessoas tomam como exemplo o fato de eu correr, o exemplo da saúde, da qualidade, da disposição, e isso também reflete nas coisas que a gente faz. E a vida, a gente age como exemplo, de acordo com o exemplo da gente. E isso vale para os hábitos da Covid. Se você. É uma tendência nossa. Se os nossos amigos naturalmente correm mais rápido num grupo de corrida, a gente também quer melhorar o pace. Isso faz a competitividade, a convivência, faz a gente ficar semelhante aos nossos amigos. Aí eu pergunto, enquanto corredor, a gente fez o nosso papel nesse período que flexibilizou de ser um bom exemplo? A gente fez alguma coisa que pudesse melhorar a realidade? Parece que sim. Algumas pessoas acham que sim, mas se você se autoavaliar, você vai ver que em muitos momentos a gente errou. A gente voltou para treinos em grupos menores, mas teve, quando foi aconselhado não ter. O uso da máscara também, o uso da máscara eu comparo com um aperto de mão. Se uma pessoa me estende um aperto de uma mão, naturalmente a gente aperta. Se uma pessoa está com máscara, o outro naturalmente se sente bem para usar. Mas se o seu amigo vem falar com você sem a máscara, não sei por quê, a gente não se sente tão bem em falar de máscara quando a pessoa está sem. É como se a gente que tivesse de máscara fosse mal educado. E aí a gente acaba propagando a ideia de tirar quando o outro tira. E foi aí que começou, a gente foi flexibilizando, vamos marcar um treino ali no Caiara, um no parque, é só 10 pessoas. E eu, sinceramente, não acho que a gente fez o que deveria fazer. E chegamos onde estamos, e isso é do nosso universo de corrida de rua. Enquanto sociedade, a maioria farrapou. A gente não chegou em 2.800 mortes só seguindo o protocolo. Não existe. É um vírus forte, mas não tão forte, que passou por todas as máscaras, né? Eu lembro que, enquanto sociedade, eu lembro que quando eu peguei um ônibus pela primeira vez, eu realmente uso pouco ônibus público, que é aquele BR-101, Jordão, essas coisas assim da vida. Joana Bezerra, Boa Viagem. Dificilmente eu uso esses ônibus hoje, porque a minha vida no trabalho é um ônibus de frete. Então é bem mais organizado, digamos assim. E quando eu vou correndo, eu tenho carro, essas coisas, é mais tranquilo a minha vida, comparado com a grande maioria. Entretanto, início ali da pandemia, março, abril, maio, acho que até junho, às vezes que eu precisei, achei, não, vou de ônibus, que é mais rápido, do que estou com preguiça de dirigir. Ou é logo ali. Poxa, o motorista ou o cobrador te oferecia um álcool gel antes de você passar e dar o dinheiro, por exemplo. Ou depois que você dá o dinheiro, ele borrifava na tua mão. Ou na entrada do ônibus tinha aqueles borrifador que você chegava, colocava e passava na mão, depois que desce. Ou seja, tinha uma certa preocupação. O ônibus, quando chegava no terminal, era limpo. Hoje não tem tanto isso. Não tem. Eu moro próximo do terminal de ônibus e não vejo isso. Então, pode ser que tenha voltado agora, mas na minha linha não tem.
A gente meio que começou a flexibilizar a situação. Os metrôs, por exemplo, do Recife, via-se limpeza, velho. Quando eu peguei uma vez o metrô para entregar uma das medalhas, que ainda está tendo inscrição, viu, pessoal? Corrida virtual do PR Running está tendo inscrição ainda. Participe. Mas uma das corridas que a gente fez, eu acho que foi a segunda, que foi com o rostinho da Analisa, eu fui de metrô. Todo metrô que chegava no final na estação Recife era limpo. A última vez que eu peguei um metrô, eu não vi isso. Então, a gente flexibilizou demais a questão de higiene, de cuidado de uso de máscara, de não apertar as mãos, de não abraçar. Se bem que algumas coisas sempre foram muito iguais, que tipo, o ônibus sempre foi lotado. Nunca teve melhoria. Pelo contrário, os ônibus intermunicipais, por exemplo, diminuíram. Os ônibus que saíram lá de Carpina para Recife. Os ônibus iriam até as 9 da noite e hoje só vai até as 7 da noite, por exemplo. É um absurdo isso. Então, enquanto deveria ter mais linhas de ônibus ou menos intervalo para não ter tanta aglomeração, é ao contrário que os caras fazem. Diminuir o tempo Eu sou totalmente contra diminuir o tempo da academia. Eu passo na frente da academia quando chego do trabalho, está uma fila quilométrica. Parece que estão dando dinheiro na frente da academia. E eu não vou para a academia de 7 horas da noite. Eu vou de 5 da manhã, abrindo mesmo. Assim, eu não vejo coerência de diminuir o serviço se vai aglomerar a quantidade de pessoas. É muito errado certas coisas assim desse tipo. Não vejo lógica nesse sentido, Lidia. Me desculpa. Primeiro eu vou falar do transporte público, porque não existe uma discussão da Covid-19 sem transporte público. O que mais se bate é o seguinte: o transporte público diminuiu a quantidade, os ônibus estão lotados, então a Covid não existe no transporte público. E aí eu faço uma reflexão. Se o governo te falha em uma coisa, isso te limita a fazer a tua parte, porque assim, a lei diz que você não deve matar o próximo, então você não mata. Mas tem alguém te fiscalizando 24 horas por dia para você não matar alguém? Tem um policial na tua porta para ter certeza que você não vai matar alguém? É o que eu penso sobre certas regras. A ciência existe, e do mesmo jeito que a gente toma um Doflex quando está com dor de cabeça, um Tilenol quando está com febre, ou a gente sabe o que tomar, a ciência nos diz que tem um vírus, tem a vacina, o mundo inteiro quer a vacina funciona, está sendo testada, mas não chegou ainda. A ciência também te diz que o isolamento social funciona, o uso de máscara previne, e a informação foi dada. Existe o transporte público lotado? Existe. Mas já foi te dito como funciona para tu não se contaminar e não contaminar as pessoas? Também foi dito. Realmente é necessário que haja um fiscal por rua para fazer com que as pessoas não aglomerem? Porque, assim, é tipo as lojas. O comércio está aberto. A gente não consegue seguir o protocolo simples do comércio. Todas as lojas comerciais que entram no centro do Recife, elas disponibilizam o álcool gel ou o álcool 70 líquido para você borrifar. As pessoas usam? Não. As pessoas ficam perto uma da outra nas filas? Ficam. Por isso a gente aumentou os casos, por isso fechou. O que a gente não pode justificar que o transporte está lotado, por isso que não deveria fechar nada, é culpa do governo. Mas existe a sua parcela de coisas. Se você tem que entrar naquele ônibus para trabalhar, tudo bem. Mas se você está saindo de casa para ir para o shopping para comprar besteira, então você está fazendo a sua parte. Se você está indo para comer um Big Mac na praça de alimentação, você está fazendo a sua parte. Não precisa, eu não acho que tem que ser necessário o governo pedir para você fazer quando a informação está sendo dada. Para mim é como lei. Agora, no momento, a gente está num momento delicado da política, onde a política está usando também a ciência como forma de votar. Então, as pessoas estão escolhendo no que acreditar ou não. Elas escolhem que lei querem seguir. Esse é um momento delicado. O transporte público está lotado? Tá. Dá para resolver no momento? Infelizmente, pelo visto, não dá. Então, quem puder ficar em casa, fique. Tem serviço de entrega. O álcool é obrigação já sua depois de um ano. Todo mundo tem que ter uma garrafa de álcool na mão. É fato de vida. Tem que ter mais de 3 máscaras. Acabou a crise de faltar máscara no mercado. A máscara de tecido, ela ajuda 70%. Dar um passo para trás na fila e deixar 1 metro de distância já existe, a gente já sabe. O que a gente pode fazer
a gente deveria fazer para não chegar ao número de 2.800 mortes, que eu não canso de repetir, porque no ano passado eu me assustei na primeira vez que eu vi 1.100 mortes na Itália. Eu levei um susto, eu chorei, eu fiquei triste, disse, não, isso não vai chegar no Brasil. E chegou, e a previsão é para 3.000 mortes por dia. São 3.000 pessoas morrendo porque regras simples não são cumpridas. Então, é errado o ônibus fechar? É. É errado o comércio fechar? Prejudica muita gente. Mas se ele abre e a gente não cumpre a parte da gente enquanto pessoa mesmo, tem que ter um segurança na porta para fazer você não sair com sintoma de Covid de casa. E você tem que ter um fiscal para te tirar da praia junto do teu grupo de corrida para não aglomerar. Tem que vir a polícia dentro de finalizar uma pelada de society com direito à narração e transmissão ao vivo no Instagram. A gente tem a regra, a gente tem informação, a gente não faz. Então, alguém tem que tomar uma atitude. Se a gente conseguisse entrar numa loja e ficar 1,5 metro de distância, lavar as mãos, passar álcool gel, cada um tendo o seu, não está mais faltando no mercado, a gente não teria chegado nisso. Mas aí, nesse caso, já é questão de cidadania. E eu acho que o fato da pessoa ser cidadã é talvez a principal arma contra essa pandemia. Se a gente pensar que... de certa forma, eu penso dessa forma, eu acho que a pandemia deveria ter imposto, ela até tentou, mas a gente, enquanto sociedade, deveria ter repensado o nosso papel enquanto cidadão, se preocupar com o próximo. Aí a questão da empatia, que tanto o pessoal fala que é a palavra mais bonita e a turma não pratica. Mas tu concorda comigo que o transporte público está lotado e a pessoa tem que aglomerar dentro dele, não tem relação nenhuma com fazer um treino em grupo, organizar uma corrida clandestina nesse momento? Que justificar, tipo, o transporte público está lotado, as pessoas estão aglomeradas todo dia. Então eu vou fazer um treino da minha equipe, porque se aglomerou no ônibus, aglomera aqui também. A gente acaba se baseando no erro, né? Tipo, tá errado, dane-se. Já tá tudo errado mesmo. Um erro a mais não vai acontecer. Assim, essa questão da cidadania que eu tô falando, justamente é isso. O pessoal se preocupar. Aquele lance que o corredor ou praticante de atividade física não adoece. A minha noiva, por exemplo, a Sandra, ela acabou de perder um aluno que estava lá na academia de boa, treinando, não sei o quê, 15 dias bateu as botas e, infelizmente, passou dessa para pior. E estava com coronavírus. E o cara praticava atividade física, era dançarino, tinha uma certa um histórico, digamos assim, de praticar algo que movimentasse, deixasse a tal da imunidade dele não sendo assim próximo do sedentário. Então, não tem isso. E o curioso é que essa segunda onda agora não tem essa de velhinho, comorbidade, tá pegando novinho também. Tenho conhecido meu em Fortaleza que perdeu um filho de 16 anos. Na verdade, as maternidades do Recife estão cheias. Então, os hospitais gerais públicos do Recife estão lotando de crianças com sintomas da Covid e com dificuldade respiratória. Infelizmente, o novo coronavírus, que é o causador da Covid-19, é um vírus extremamente democrático. Ele não vê raça, não vê cor. O dono do Armazém Coral faleceu também de Covid. Além de grandes outros nomes de empresários do Brasil que simplesmente foram empresários, embora. artistas, esportistas aposentados e outros tantos mais. Realmente ele não pensa duas vezes. É loteria. Eu não sei se eu peguei ainda, eu tenho um exame marcado dia 18 para aquele exame lá que ele bota o cotonete no nariz e verifica se você tem antecedentes criminais ou não nessa situação. Uma delícia esse exame. Eu vou fazer, marquei. É de graça para quem é residente de Jaboatão. Marca até o WhatsApp. Recife e Olinda também, é gratuito fazer o teste. Então. Só marcar, agendar e vai. Agendar e vai. Eu estou aqui já criando assim uma certa. Me preparando para levar uma cotonetada dentro do nariz. Dizem que as enfermeiras são violentas, as bichinhas, mas vamos lá. Eu estou tentando aqui sobreviver psicologicamente quanto a isso. Mas
ao ponto que a gente quer chegar é justamente sobre a corrida, os corredores, na verdade. Será que eu vi e ouvi? Vi porque vi falando na minha frente. E ouvi e li porque a gente participa de vários grupos de WhatsApp, vários fóruns de discussões. E a outra pecha que a turma se abraça muito é na questão, tipo, só tá morrendo gente de coronavírus. É um absurdo. Então, a questão não é essa. Eu tive parentes, por exemplo, que estavam na UTI e foi bronca, velho. Foi bronca arrumar leite de UTI, e não tinha nada a ver com coronavírus. Era pneumonia. Demorou, cara. Eu passei horas e horas aguardando um leito de UTI para ser transferido, porque não tinha leito suficiente onde deveria ser levado. Então, teve uma reportagem no NE1, nessa última segunda-feira, que foi dia 15, e a responsável pelo MOP falou: estamos tendo coronavírus, mas os acidentes automobilísticos e acidentes de trânsito, necessidade de receber o sangue, por exemplo, não diminuiu. Às vezes, a gente precisa de sangue. E diminuiu o banco de doadores justamente o medo. As pessoas tinham de fazer a doação de sangue. Veja, a gente não está querendo sair. Ou então, as pessoas diminuíram a visita, os idosos que faziam a doação de sangue, pessoas com comorbidade, pararam de doar. Ou seja, existe o coronavírus, mas existem outras doenças, existem incidentes, existem acidentes. E isso acarreta em usar ou não um leito de UTI. Não é só o coronavírus. Ou seja, se o coronavírus está em evidência, ele vai necessitar de mais leito de UTI e vai faltar para aquelas pessoas que, porventura, sofreram um acidente de trânsito e está lá à beira da vida e da morte e necessita de um leito de UTI. Vai ter? A questão é essa. Não sei. Hoje, possa ser que o cara encontre. Amanhã ninguém sabe. Não sei. Esse argumento de que só morre gente de Covid, eu acho engraçado, porque sempre o sistema de saúde foi ruim. Ainda bem que quem argumenta isso sabe que o SUS sempre foi ruim. Isso apesar de que eu acho muito interessante o projeto das UPAs, a UPA, eu já fiz uso várias vezes da UPA, inclusive, para mim, em uma determinada emergência, foi mais rápido do que ser atendido no hospital privado. Eu preferi entrar numa UPA porque foi muito mais rápido, o sistema deles funciona de verdade. Mas a gente sabe que não é as 10 maravilhas do mundo. Se tu já sabe que é ruim e tu tá vendo a quantidade de pessoas ficando doentes tão rapidamente, é lógico que não vai ter leito. Não é que tantas pessoas estejam morrendo de Covid e só se morra de Covid. É que não tem espaço, como o Austin falou. É uma conta simples, tá? Todos os dias, 1.500 pessoas em Pernambuco são contaminadas com o vírus. Dessas, cerca de 15% a 20% agravam o quadro. Para onde é que essas pessoas vão? Se o tempo de internação foi prolongado com a nova cepa, a nova versão do coronavírus, porque ele mudou. Como tudo no Brasil, quando chega, a gente muda, fica mais forte. O vírus também mudou por aqui, agora está arrasando. Ficou muito pior. Inclusive, a gente mandou de volta para a Itália, que foi a Itália que mandou para cá, a gente mandou de volta ele mais forte ainda. E a gente acabou fechando a Europa também, porque o brasileiro gosta de causar e é desses. Foi para lá, quando estava tudo acalmando na Itália, a gente mandou 3 brasileiros infectados no voo, o vírus começou a circular por lá e deu caos por lá também, graças a nós. A gente tem um vírus que prolonga ainda mais a internação. Não tem leito. Se as pessoas não estão deixando a UTI, não tem espaço. É simples. E mais uma vez eu digo, bom, temos um problema no sistema de saúde. O SUS já é ruim, a gente já sabe disso. Mas isso não muda a sua responsabilidade no dia a dia. Qual é a relação que tem? O SUS não presta, nem todo mundo morre de Covid. Por isso que eu vou treinar sem máscara. E tá de boa. Por isso que eu vou me inscrever no próximo evento, não estou nem aí. Esse tipo de relação que o corredor faz é muito simplista. Não tem 10% de verdade nessas afirmações.
Isso é meio que matemática e meio que ciência também, né? E as pessoas não estão levando em consideração isso. É muito complicado. Eu acho que nesse ponto vem aquela palavrinha novamente que eu comecei a falar e eu retorno ela aqui, empatia. A gente sabe que essas coisinhas que o governo está fazendo aí de lei, do que abre, do que não abre, muitas vezes é meio incoerente. Eu li, por exemplo, que o cara que está lá no jet ski, o cara está brincando no jet ski, tudinho, o cara não tem problema. Agora, se o cara entrar dentro da água, o cara for se banhar, o cara tem problema. Não pode. O cara que está lá brincando no jet ski dele, não pode. É meio incoerente certas coisas. Questão também é muito polêmico, A bem verdade é que isso é polêmico, mas a gente tem que entender que aí as pessoas vêm naquele ponto de economia, a economia está fragilizada, será que se parar mais uma semana, quanto de emprego vai ter? As pessoas se preocupam também com isso, e é válido, eu acredito que seja válido essa preocupação. Até porque a assistência do governo não foi liberada, e ainda estão cogitando uma liberação bem menorzinha, né? As pessoas se preocupam, tem conta para pagar. E tem inscrição para pagar também. A verdade é essa. Tem as inscrições de corrida, quando elas voltarem com esse período de pausa, vai dar uns R$150 o circuito das estações, viu? Só acho. Assim, mas é horrível o comércio parar. Muitas pessoas são prejudicadas com isso. Mas quando ele estava aberto, os números continuaram subindo. Então não fizemos a nossa parte. O mundo é feito de causa e consequência, ação e reação. A gente teve o período para se adaptar. A gente teve o ensinamento científico do tal do álcool gel, distanciamento social, limitação da quantidade de pessoas. Nas academias também. Quantas fizeram de fato, de verdade? No meu bairro, por exemplo, eu tenho 4 academias. Nitidamente, nenhum fez as medidas de higienização. Fez por um tempo, enquanto a fiscalização continuou. Ela foi no começo da volta das academias, a gente tinha o CREF lado a lado, a gente tinha a fiscalização da vigilância sanitária indo o tempo todo, e aí o pessoal cumpriu. A academia que eu frequento até hoje ainda, não sei, depois da manhã. A academia que eu estava frequentando, ela fechava em 2 horários diferentes, para a higienização da academia por completo e das máquinas. Faz mais de 3 meses que ela não faz isso, desde que a fiscalização acabou. E é aquele tipo de coisa, a gente está muito resistente às mudanças sanitárias que exigem da Covid-19. A gente simplesmente não aceitou a mudança de hábito, resistiu a isso, quer fazer do jeito da gente, está ignorando a ciência e teve que fechar de novo. É péssimo, mas quando abriu a gente não fez. Então, volto a dizer, causa e consequência. É empatia também? Se você quisesse que o comércio tivesse aberto, você não entraria numa fila e ficaria grudadinho no pescoço do outro cliente, né? Ou você não sairia sem motivo nenhum, só para passear. Ou ia para uma festa clandestina com 300 pessoas numa casa, ou 150 pessoas numa casa de Itamaracá. Aí o comércio fechou, poxa, que pena. Infelizmente é assim. É complicado. Eu não gosto de meter o dedo na ferida, não, porque se eu for observar, todo mundo teve um errinho. A gente já foi para o mercado e o mercado estava lotado e a gente pagou para ver. E a gente entrou e achou que não ia funcionar. E a gente ficou conversando com idoso sem máscara. Todo mundo vacilou. Isso não é uma coisa só de Washington e Lidiane, não. A sociedade como inteiro. A sociedade brasileira falhou. A sociedade brasileira falhou. A gente não se comportou. Os chineses simplesmente se trancaram em casa, pronto, ninguém sai. Quando saiu, foi todo mundo de máscara e já está todo mundo educado. A gente tem uma certa resistência a novas medidas. A gente está discutindo a essa altura do campeonato a vacina. Desde que eu me entendo como uma pessoa adulta, eu sei que eu tenho que vacinar todas as crianças antes de sair na rua para encontrar com outras crianças. A criança tem que estar vacinada em casa. A gente já sabe disso e atualmente a gente ainda está discutindo a eficácia de uma possível vacina.
A gente ainda tem que debater valores científicos já consolidados na sociedade. Enquanto sociedade brasileira, a gente falhou. Enquanto pernambucano, a gente falhou. Em vários sentidos. Enquanto corredor, em alguns momentos, a gente falhou. Porque somos exemplo, querendo ou não. A gente, quando sai e tira uma foto de treino, a gente incentiva quem está em casa olhando no Instagram a treinar também. Eu sou uma das que, quando vejo meus amigos treinando, penso, poxa, que vergonha na cara, todo mundo foi treinar, menos eu, vou sair também. Isso é um estímulo bom, mas quando você começa a postar fotos sem máscara, cheio de gente pegando medalha de uma corrida, é um estímulo ruim. A gente é exemplo, querendo ou não, e quando a gente dá um mau exemplo, a gente estimula os outros a saírem de casa. Se meus amigos foram treinar no grupo, por que só eu não vou? Ainda tem aquele que ainda faz pior. Ele vai, sabe que está indo contra a regra, e ainda chama os outros e reclama porque o outro não está treinando. E esse não é o momento de ninguém reclamar, porque não está treinando em coletivo. Já estamos há um ano repetindo a mesma coisa. Exercícios individuais. Saiam se for extremamente necessário. Não vamos aglomerar. E ainda tem aquele que faz, poxa, sua equipe não está treinando. Ou minha equipe foi, você não foi. Não é o momento. Eu gostaria muito de participar novamente dos treinos em equipe. Na verdade, eu sempre treinei muito pouco em equipe. O que me faz falta é justamente encontrar pessoas. Na última semana mesmo, quando a gente fez a entrega das medalhas do desafio do Pair Running lá na Arcínio Nunes, eu encontrei com o Lula. Aí eu questionei Lula, vai vir uma quarentena aí. Levando em consideração que vem a quarentena, como é que vai ser a vida do Lula? Ele, Washington, eu não vou pensar 2 vezes, vou treinar em casa. Vou respeitar aquilo que pede naquele momento. Se for 10 dias, vão ser 10 dias treinando em casa. Se for 20 dias, vão ser 20 dias treinando em casa. Não tem muito o que fazer. Era algo muito simples e o que o Lula entendeu muito bem. O cara correu 2.020 quilômetros dentro de casa. Não, ainda é simples. Não é tão difícil assim. Tem muita gente que é dona de casa, que está desempregado e está indo treinar na rua com a galera. Não é tão difícil entender que treino individual é individual. É como eu falei no começo do episódio. A gente sabe que não pode matar e roubar e não tem um policial na porta da gente garantindo que a gente não vai fazer isso. Não existe ninguém andando armado atrás de você, esperando você tentar roubar para lhe prender. Então, não espere que esteja um guarda da vigilância, um guarda civil de trânsito que está sendo deslocado. Não espere alguém da vigilância sanitária andando atrás de você para pedir para você usar álcool antes de entrar na loja. Você tem que fazer. Do mesmo jeito que a gente tem a Constituição Federal que diz o que a gente tem direito e dever, a gente tem regras de saúde pública. Ninguém aqui, assim, pelo menos não deveria. Ninguém aqui faz xixi na rua. Assim, ainda é considerado uma medida anti-higiene. Você tem que fazer no banheiro, mas não tem uma placa na rua dizendo, favor, não fazer xixi aqui, não. É do mesmo jeito. A gente vai ter que colocar novas manias? Vamos. É chato usar máscara? Eu acho chato pra caramba. E tem hora que dá uma alergia. Minhas unhas estão péssimas por causa da droga do álcool gel. Ando com o meu borrifador, tenho um borrifador em cada bolsa. É tudo muito chato? Mas é o que a realidade pede para hoje. E se a gente não mudar agora, enquanto corredor, enquanto ser humano, e ser empático com o outro, e trazer empatia para a vida da gente, vamos entrar na quarentena eterna até todas as vacinas do mundo serem produzidas. E se vocês derem uma olhada nas notícias, o Brasil está lutando, mas não tem nem vacina para comprar. E quando tem, o pessoal quer até ajudar, porque a gente também não tem dinheiro para comprar tanto assim. Os países querem ajudar, mas os Estados Unidos, por exemplo, só vai ajudar depois que vacinar todos os norte-americanos. E ninguém vai fazer diferente, não. Todo mundo vai vacinar primeiro os seus, a gente entra no fundo da fila. Então, se a gente quer melhorar, tem que começar de agora, né? Meus amigos, é complicado. A gente vai chegando quase no fim do episódio do podcast Papo Corrida. E eu acho que a pergunta que não quer calar, Lidiane, será que agora a gente vai aprender? Porque eu comparo essa situação da gente com aquela que a gente recebe toda a educação do mundo, do papai e da mamãe, e a gente sabe, não vá para a rua,
porque é perigoso. Mas a gente vai, né? A gente vira as costas, a mãe vai tirar aquele cochilo, vai fazer alguma coisa, vai assistir a Maria do Bairro lá no Silvio Santos, e a gente, eita, mamãe deu as costas, papai foi trabalhar. Então eu vou pra rua e de repente acontece o inesperado, você cai, se machuca, porque ia passando um carro e você vai para casa e aí volta com couro quente. E o couro quente é essa situação aí, a gente não queria parar. E está sendo forçado a parar. A verdade é essa. Todo mundo queria. Eu acho que por mais que a pessoa não goste de trabalhar, a pessoa queria estar no trabalho, não queria parar, porque uma parada iminente assim pode contar que, sei lá, o mercado não pode ser que não aguente. E aquela vaga de trabalho pode ser perdida, justamente por continuar parado. O serviço não pode parar, as contas continuam chegando. E o medo da maioria das pessoas hoje é justamente esse. Será que a gente vai aprender agora, nessa segunda onda, a fazer o correto, ou a gente vai ter que torcer que chegue a vacina para não esperar por uma terceira onda que se transforme num verdadeiro tsunami? Porque a bichinha já está brava, viu? A maré está brava. Eu torço pelos dois. Quem chegar primeiro ganha. Ou que a sociedade se eduque e absorva a nova realidade, que vai ser isso. É máscara, aproveita e se diverte com as estampas da máscara, que tem máscara de time, de coraçãozinho, de pet, é álcool, e esperar a vacina. Quem chegar primeiro ganha. Mas o que eu acho que a gente pode mudar de agora é a relação da empatia. Porque imagine que você nunca pode ter certeza que você não tenha Covid. Vários fatores indicam que você pode não ter certeza. Você pode ter sido testado hoje, se contaminar amanhã, e nos próximos 3, 4 dias que você fizer o teste, ele vai dar negativo. E você vai desfilar tranquilo entre os seus amigos, dar beijinho no rosto. Então, se você não pensa em você, que tal na empatia de pensar no próximo? Porque esse lance de pagar para ver no Brasil, funciona com algumas coisas, mas eu não concordo que você possa fazer com a saúde das pessoas. Eu, por exemplo, adoro abraçar, mas eu encontrei com o Washington sábado e não abracei. Não abracei ninguém, na verdade, porque existe tanto risco de eles estarem, a gente não se abraçou. Não, porque estamos num momento de crise. E foi uma entrega de medalhas muito estranha que a gente fez. A gente, na verdade, não abraçou. A gente ninguém. evitou divulgar. Eu realmente não divulguei nas redes sociais. Eu falei, pessoal, se você puder pegar, pega, mas pega e vai embora. Fique aqui. E realmente, a maioria das pessoas foi tão organizada essa entrega que a gente fez que as pessoas praticamente não desciam do carro. Quem foi de carro, não desceu do carro. Quem estava na moto, não chegou a tirar nem o capacete. É fulano e tal. Então aqui, vai-te embora. Vai-te embora, segue teu rumo. Pronto. Foi muito legal. Mas assim, é lógico que esse legal não era o legal que a gente acha tão legal, que é aquela festa que a gente faz, o som fica alto, o Danilo da Laticínio Nunes do DNA de Aço libera lá umas cortesias, uns queijinhos quadros, que é uma delícia, meu Deus do céu. A nossa umas feijoada carnes de sol, uma coletiva. charque, a feijoada coletiva que a gente organiza. Assim, quem já foi buscar medalhas, seja do Pair Running ou da Juliana, do desafio da Corrida dos Fortes, ou de qualquer grupo que seja, estamos juntos na pista, que realiza o desafio Cores de Pernambuco, Ritmos de Pernambuco, na verdade, Cores de Pernambuco foi o anterior, e que já encerrou. O que está acontecendo agora é o Ritmos de Pernambuco. Teve o Bela das Pistas e tantos outros desafios que o Tamo Junto organiza. A turma sabe se divertir, sabe organizar uma entrega de medalhas melhor do que na loja Centauro, lá no Shopping Recife, quando você vai buscar o kit de circuito de caixa do circuito das estações. O negócio é animado. Essa vez foi muito diferente, velho. Então, eu torço bastante que a gente aprenda. Eu acho que não vai aprender. Não acho. Levando em consideração que eu vi muitas pessoas tirando assim, tá proibido correr na rua, mas não tá falando que tá proibido correr na trilha. Vamos correr na trilha. Vamos correr, mas não vamos com a roupa do grupo. Meu coração dói quando eu vejo isso. Porque eu vejo um bocado de assessoria sem a farda. Não é legal.
É complicado, é triste e ver que a gente realmente não aprendeu. A gente está falando, tipo, quer correr, corre sozinho. Eu acho que eu não vou parar de correr. Eu gosto. Porque eu tenho uma área que é muito boa para correr, porque é numa trilha sem ninguém. É mais fácil aparecer um cachorro. E aparece cachorro que só. Vocês observem pelos meus posts aí. Mas ainda estou pensando, são só 10 dias. Será que 10 dias vai diminuir o meu pace? Talvez até melhore. O meu corpo vai estar mais descansado. Esses 10 dias vai estar mais descansado. Vou dormir mais. É bronca. E talvez seja até melhor tirar uns 10 dias de folga para até cuidar da musculatura, fazer uns treinos de isometria. Olha, só com o peso do corpo. Dá para fazer algumas coisas legais nesses 10 dias e depois arrochar o nó quando puder correr de forma segura. Vale salientar. Existem várias formas de você pensar na Covid-19 e na situação que a gente está atualmente. Já que o Brasil... Estamos em momentos diferentes da pandemia, mas estamos em um caos generalizado. O Rio Grande do Norte está sem oxigênio agora, um problema enfrentado por Manaus em janeiro. A gente está fechando as portas do comércio de novo. São Paulo já fechou há mais de 20 dias atrás. Tentando também fechar, porque há aquela resistência, trabalhando meia porta. Enfim, agora a gente pode pensar na pandemia de duas formas. Sobre a empatia, de você proteger o outro, e sobre proteger a si mesmo também. Se você não pensa na sua saúde, pense na saúde dos outros. A gente faz tanto sacrifício na vida quando a gente quer alguma coisa. A gente acorda, dorme de 2 da manhã para não faltar o casamento da amiga, mas às 5 horas a gente está de pé para correr porque já tinha pago o kit antes de receber o convite de casamento. Todo corredor tem milhares de histórias para contar. De viajar para Bananeiras de 10h30 da noite na estrada perdido, mas a gente foi para Bananeiras, para a ultramaratona participar. Então, a gente tem muitas histórias para contar de sacrifícios que a gente fez por alguma coisa. Neste momento, se ficar em casa é tão ruim, então é um momento de sacrifício. Eu já fiz muito sacrifício para correr. Eu comprei um tênis extremamente caro, e cortei quase tudo. Eu só não cortei a água de casa, mas eu cortei todos os gastos porque eu queria aquilo. Então, se no momento você quer treinar normal, você quer rever os amigos, dar selinho, dar beijinho, tirar selfie coladinho, exige um sacrifício. O álcool gel é ruim? Eu acho, mas é da vida. A gente tem que se adaptar à nova realidade. Ou a gente vai continuar numa quarentena eterna até o mundo inteiro tomar vacina. Meus amigos, é complicado, mas existe solução. Só não existe solução para a morte, depois que a gente está entubado com um negocinho no rosto e pedindo para Deus para ter a salvação. Mas aí, às vezes não tem salvação não, viu? Às vezes a gente vai para o descanso eterno e não queiram isso não, pelo amor de Deus. A gente vai chegando, né, Lidiana? É o fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores. Você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e também lá no www.pernambucorunning.com.br. Na próxima semana, Lidiana, estaremos com mais um episódio ao vivo. O que será que a gente vai aprontar? Sem Covid. Sem Covid. Vai ser legal, vai ser mais leve do que isso, pode ter certeza. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!